Olá a todos, vamos então começar a nossa aula número 2 da disciplina de equações diferenciais. E nessa aula nós vamos discutir a convergência das séries de Fourier. Vamos discutir o que é o problema da convergência, vamos abordar o principal teorema dessa teoria básica, que é o teorema de Dirichlet, que é um teorema que fornece um conjunto de condições suficientes para a convergência da série de Fourier de uma função. E por fim vamos novamente tratar de um exemplo. Vamos calcular uma série de Fourier de uma certa função e vamos considerar os desdobramentos destas contas. Vamos ver que isso nos levará a uma história interessante que vem até os dias de hoje. Bom, os exemplos e os exercícios da primeira aula ilustram vários aspectos e propriedades da série de Fourier, que nós ali abordamos em exemplos e situações específicas, e vamos ver agora por que esses aspectos eles são observáveis e por que essas propriedades são válidas para aqueles casos particulares, mas agora de uma perspectiva geral. E o nosso primeiro objetivo aqui nessa aula é abordar o teorema de Dirichlet, que nos dá um conjunto de condições e, principalmente, o objetivo é reconhecer essas condições em vários exemplos e situações práticas, para que nós saibamos que, de fato, nós temos ali, para saber que, de fato, a convergência ocorre, e não seja apenas um ato de boa-fé, como nós fizemos na aula passada. E quando nós falamos em convergência da série de Fourier, mais interessante do que convergir é convergir para a própria função original. É possível que uma série de Fourier convirja para uma outra coisa, mas é mais interessante que ela convirja para a própria função. Bom, para nós discutirmos esse teorema de Dirichlet, vamos fazer algumas observações. Nós já vimos, já chegamos a abordar esse ponto na primeira aula, de que a função soma, ela tem período 2π. Ela é a soma de uma série de Fourier. Quando converge, essa soma é uma função periódica de período 2π, ou seja, ela tem um certo comportamento no intervalo, digamos, de -π até π, e esse comportamento ele se repete em intervalos de comprimento 2π, tanto à direita quanto à esquerda. Então, aquele padrão ali que nós observamos no intervalo de -π até π, ele é copiado para os outros intervalos. Isso porque essa soma é uma soma de termos que eles mesmos são funções periódicas de período 2π. Então, a situação que nós vamos considerar é uma função definida no intervalo de -π até π, que pode tanto ser fechado à esquerda e aberto à direita, ou aberto à esquerda e fechado à direita. E fora desse intervalo, essa função ela satisfaz a condição de periodicidade, ou seja, a função é periódica. O que acontece nesse intervalo de -π até π se repete fora desse intervalo, em cada intervalo de comprimento 2π. O outro conceito que é importante, que aparece no teorema de Dirichlet, é o conceito de descontinuidade simples. Nós vamos ver que uma função não precisa ser contínua para que a sua série de Fourier convirja.
funções descontínuas podem ser representadas por sua série de Fourier. No entanto, não pode ser qualquer tipo de descontinuidade. A descontinuidade não pode ser muito brusca. Então, nós temos aqui o conceito de descontinuidade simples. Nós dizemos que uma função tem uma descontinuidade simples ou um salto quando ela tem um salto finito neste ponto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os limites laterais existem. E o que é o limite lateral num ponto? Nós temos o limite lateral à esquerda, que é você considerar o que acontece numa vizinhança imediatamente à esquerda de um ponto, e nós temos o limite lateral à direita, que é o que acontece numa vizinhança imediatamente à direita do ponto. Então, a função ela tem uma descontinuidade simples quando esses limites laterais existem, mas são aí possivelmente diferentes. Esses limites aqui, eles são denotados, o limite à esquerda por f de x0 menos e o limite à direita por f de x0 mais. Às vezes vocês podem ver textos onde esses sinaizinhos aqui eles acontecem como um sobrescrito em cima aqui do ponto. E muitas vezes até mesmo como um subscrito, quando você fala de um ponto x, não de um ponto x0. Então, se você não tem um subscrito aqui para competir com ele, você pode encontrar um x menos embaixo também. Mas eu particularmente prefiro essa notação aqui. Então, esse daqui é o comportamento típico de uma função com um salto finito no ponto. É um aspecto assim arquetípico, né, de uma função com um salto finito. Você tem aqui o limite à esquerda, né? A função vem aqui à esquerda, e depois você tem o limite aqui à direita no ponto, e entre os dois você tem um gap, né? Esse gap é justamente o salto. Uma outra noção é a de função limitada. Uma função é limitada num conjunto A, uma função definida no conjunto A é limitada quando existe uma constante m que estima superiormente todos os valores em módulo da função nesse conjunto A, ou seja, o gráfico da função está situado entre duas retas horizontais, as retas y igual a n e y igual a menos m. Você tem duas retas horizontais, uma aqui em cima, outra aqui embaixo, e o gráfico da função está ali no meio. Por exemplo, polinômios, função exponencial, seno e cosseno são todas limitadas a esse intervalo aqui, em intervalos limitados. Por outro lado, essa função é a função inverso. Quando x se aproxima de π pela esquerda, essa expressão ela diverge, e essa função aqui, quando o x se aproxima do menos π pela direita, ela também diverge. Portanto, essas funções não são limitadas nesse intervalo. Se vocês olharem novamente o material da aula 1, vocês vão ver que as funções que apareceram lá, as funções f, vocês lembrarem, a função f, g, h, né? As funções elas satisfaziam as condições anteriores, elas tinham salto finito em todos os pontos do domínio delas, e também elas eram limitadas. Agora, por outro lado, essa função aqui, seno de 1 sobre x, ele tem infinitos máximos e mínimos locais próximos a x igual a zero. E sua descontinuidade em x igual a zero não é simples. Por quê? Porque não tem limites laterais. O gráfico dessa função é essa daqui, ó. Quando x se aproxima de zero, 1 sobre x diverge, portanto o seno começa a oscilar entre menos 1 e 1, tanto à direita quanto à esquerda. Portanto, não tem limites laterais nesse ponto. As funções x seno de x e x quadrado seno de x também têm infinitos máximos e mínimos, porém elas são contínuas, e essa função h na verdade ela é diferenciável.
Aqui é a função g, x sendo de 1 sobre x. Vocês reparam que as retas mais ou menos x, elas modulam o valor da função g, por causa desse x aqui na frente. E a função h, ela é modulada, a senoide, ela é modulada pelo x quadrado. Então ela vai sendo exprimida aqui dentro das parábolas mais ou menos x quadrado. E como a parábola aqui ela é suave nessa vizinhança, vai acontecer que o x quadrado sendo de x também vai ser exprimido entre duas coisas suaves e, portanto, será também diferenciado na origem. Eu não vou fazer os detalhes dessas contas porque é esperado que vocês tenham visto isso em cálculo 1, por exemplo, né? E aqui está o teorema de Dirichlet. Seja f uma função definida e limitada no intervalo, poderia ser um intervalo aberto, fechado aqui, né? Com um número finito de descontinuidades simples e um número finito de máximos e mínimos. Portanto, essa função aqui, ela está... essas funções aqui, elas estão excluídas do teorema. O teorema não se aplica a essas funções. Considere a extensão periódica de f com o período 2π, que ainda denotamos por f. Ou seja, f de x mais 2π é igual a f de x para período x. Então, a série de Fourier de f, em qualquer ponto, converge a esta expressão, que é a média dos limites laterais naquele ponto. Isso é uma observação que eu já havia feito na aula 1. Então vocês podem retornar aos exemplos que nós trabalhamos na aula 1 e verificar que, de fato, a série de Fourier, você sempre tem assim, vamos supor uma função que é uma reta, é um segmento de reta à esquerda de um ponto e outro segmento de reta à direita, só que um segmento no nível acima. Então, naquele pontinho onde tem um salto, a função soma é representada por um pontinho intermediário, né? Esse pontinho intermediário é justamente essa média dos limites laterais à esquerda e à direita. Quando f é contínua, essas duas coisas são iguais, portanto, a série de Fourier de f no ponto x converge ao próprio f de x sempre que f é contínua em x. Ou seja, se a função é contínua, a série converge para a função naquele ponto. Então, a continuidade aqui é uma condição suficiente, mas ela não é necessária. Consequentemente, a série de Fourier de f representa a função f tilde dessa maneira. Porque a série converge para f de x se ela é contínua, e se não é contínua, converge para esse valor. Por isso que representa essa função. Se isso aqui ocorre no número finito de pontos, se ela não é contínua no número finito de pontos, então a expressão dos coeficientes não muda, porque uma integral não muda se você altera a função no número finito de pontos. Então, nas expressões dos coeficientes, você pode trocar o f pelo f barra, e, portanto, o que nós vamos ter é que a função f tilde é representada por sua própria série de Fourier. As condições impostas em f no teorema anterior são denominadas condições de Dirichlet, em homenagem ao matemático alemão Peter Dirichlet, Peter Gustav Lejeune Dirichlet, ou Dirichlet, não sei como é que se pronuncia no alemão, que chegou a esse resultado em 1829. Então, se vocês olharem aqui, o Dirichlet nasce em 1805, portanto ele chegou nesse resultado em 1824. O Dirichlet foi um matemático que começou muito jovem a sua carreira,
teve uma ascensão, digamos, meteórica, pode-se assim dizer, e que também nos deixou cedo, né? Ele teve posições em várias universidades alemãs e, por fim, com a morte de Gauss em 1855, ele assume a cadeira de Gauss e permanece lá até 1859, quando então ele morre de um ataque cardíaco, se eu não me engano. Quer dizer, ele teve um ataque cardíaco, acho que um ano antes, e depois, alguns meses depois, veio a falecer. Agora eu não lembro se a causa mortis foi o ataque, mas essas coisas vocês podem achar. Tem uma página na Wikipedia sobre a biografia do Dirichlet, e lá vocês encontram muitas informações sobre a vida desse que foi um matemático importante. Bom, onde podemos encontrar demonstrações do teorema de Dirichlet? Nesses livros aqui, nós temos o clássico do Titchmarsh, que é um matemático britânico. Temos o livro do Rogozinski, se não me engano, esse livro foi republicado pela editora Dover. E também temos esse outro, e também o livro do Simons, onde se pode achar uma demonstração numa versão mais simples sobre a hipótese de que a função é suave por partes. Tá? Nesses textos aqui a versão geral, e no livro do Simons uma demonstração no caso específico. Acho que essa demonstração está no apêndice de algum dos capítulos. Bom, o que é importante agora é nós entendermos o que diz o teorema e também o que ele não diz, né? Em primeiro lugar, a continuidade a continuidade não é suficiente. Não é suficiente porque é preciso outras condições, não apenas continuidade, né? Ela tem que ter um número finito de máximos e mínimos, né? Tem que ter, se tiver descontinuidade, tem que ser simples, né? Então, apenas a continuidade não é suficiente para garantir a convergência e também não é necessária, ou seja, você pode ter uma função descontínua que é representada pela sua série de Fourier. Né? Então, o teorema nos dá condições suficientes. Quais são as condições suficientes? Um número finito de descontinuidades, em particular, uma função contínua tem zero descontinuidades, mas não é preciso apenas continuidade, é preciso outras coisas. É preciso no sentido de que no sentido de condições suficientes, tá? Não quer dizer que é necessário satisfazer tal coisa, não. O teorema pede algumas condições para que você tenha a convergência da série de Fourier. Então, uma delas é o número finito de descontinuidades e o número finito de máximos e mínimos. Portanto, esse tipo de função aqui, que oscila indefinidamente na vizinhança de um ponto, ela está excluída do teorema. O teorema não se aplica a essas funções. E, por incrível que pareça, esse problema de determinar condições necessárias e suficientes para a convergência da série de Fourier ainda é um problema em aberto. Aliás, um dos grandes problemas em aberto da matemática. O que significa isso? Significa dizer, olha, essa função é uma função que tenha tais e tais propriedades, a série de Fourier dela converge, e sempre que a série de Fourier converge, essa função ela tem essas e essas propriedades. Então, propriedades que são suficientes para garantir a convergência e que são também necessárias, que decorrem do fato de a série de Fourier convergir. Então, ou seja, condições que caracterizam a convergência da série de Fourier ainda é um problema em aberto. Bom,
Agora a gente vai ver um exemplo. Então vamos considerar essa função aí, função que é 0, no intervalo de menos π até 0, e x de 0 a π. Então nós calculamos os coeficientes de Fourier usando as fórmulas. Então A0 vai dar π sobre 2. O AN aqui a gente faz uma integração por partes, né? FG' igual a FG menos FG', não. FG' igual a FG menos F'G. Vamos fazer a integração por partes aqui. Lembrando que o cosseno de Nπ é menos 1 elevado a n, portanto a gente chega nessa expressão, o AN é menos 2 sobre πn quadrado. E, analogamente, nós calculamos o BN, também fazendo uma integração por partes, e dessa vez nós chegamos no menos 1, aqui nós temos menos 1 elevado a n, vezes esse menos 1 aqui, então vai dar menos 1 elevado a n mais 1. Então se a gente junta tudo isso e joga na série, aqui nós vamos ter apenas os cossenos ímpares, e nos senos nós vamos ter o menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Ok, esta é a série de Fourier. E ela converge... Bom, certamente essa função aqui, ela é... Na verdade ela é contínua. Ela é contínua. No intervalo, então, nós temos nós vamos ter aqui a série de Fourier, portanto vai convergir para a extensão periódica dessa função, e as descontinuidades vão acontecer onde? No π, e depois no π mais 2π, 3π, e aqui também menos π menos 2π vai ser menos 3π, portanto as descontinuidades acontecerão nos múltiplos ímpares de π. Então, pelo teorema de Dirichlet, a série acima representa, ou seja, coincide com F em todos os pontos onde F é contínua. A extensão periódica, como falei, e os pontos de descontinuidade são os múltiplos ímpares. Em particular, no ponto π, a série converge para a média dos limites laterais. Quais são esses limites laterais? A gente pode olhar pelo gráfico. O F de π menos é justamente o π, né? A função, o gráfico vem aqui, vem se aproximando do número π aqui em cima, né? E a direita é 0, né? Porque aqui à direita do número π vai ter essa retinha vermelha que você vai colar aqui nesse ponto para cá. Então aqui nós temos o π mais 0 sobre 2, é π sobre 2. Por outro lado, se a gente substituir diretamente o x igual a π na série, aqui dá tudo zero, porque seno de nπ é zero, então esse somatório aqui todo some, e o cosseno de um múltiplo ímpar do π, 2n menos 1 vezes π, é menos 1 elevado a n. Quer dizer, menos 1 sempre, né? Porque aqui é sempre ímpar. Então, por um lado converge para π sobre 2, que é a média dos limites laterais, e por outro lado, substituindo na série, nós temos essa expressão. Então, passando o π sobre 2, o π sobre 4 para lá, vai dar π sobre 4. Aí eu tenho esse π que eu vou multiplicar em cima lá, vai dar π quadrado, e o 2 dividido novamente vai dar π quadrado sobre 8. E esse menos com esse menos aqui fica mais. Portanto, esse somatório nós deduzimos, então, usando o teorema de Dirichlet, que esse somatório, que é a soma dos quadrados dos números ímpares, é igual a π quadrado sobre 8. De maneira mais explícita, nós temos essa soma aqui, ó, a soma dos inversos
dos quadrados dos números ímpares. E agora eu pergunto, o que nós podemos dizer, podemos inferir alguma coisa sobre a soma de todos os quadrados de todos os números naturais? Bom, em primeiro lugar, se nós fizermos a conta com uma calculadora, por exemplo, ou programarmos, né, a gente pode observar o seguinte: as somas dos 10 primeiros termos é 1,54977, depois as dos 100 primeiros termos é 1,3, que ainda não está estável na segunda casa, e depois a soma dos 1000 primeiros termos é 164, que já estabiliza, acho que pelo menos com duas casas. Bom, então o que eu quero mostrar para vocês é que essa soma converge muito lentamente, tá? A primeira coisa a se saber. Mas nós podemos calcular o valor exato dela a partir dessa daqui. E é relativamente simples fazer isso, porque eu posso pegar essa soma aqui completa, né, e dividir em dois pedaços, os n's pares e os n's ímpares. Do ponto de vista matemático, eu posso fazer isso porque essa série convergindo, sendo uma série de termos positivos, ela converge absolutamente. E séries que convergem absolutamente, elas são comutativamente convergentes, ou seja, você pode somar em ordens diferentes, você pode trocar a ordem dos termos. Então aqui eu posso jogar todos os números pares para frente, todos os números ímpares depois. E aqui eu faço um artifício de mudar a indexação. Então, ao invés de escrever a soma sobre os n's pares, eu vou escrever a soma de n igual a 1 a infinito. E como é que eu indexo os números pares? 2n. Então, ao invés de ser n par aqui, eu ponho 2n e faço o n percorrer de 1 a infinito. E como é que eu indexo os números ímpares? Eu escrevo 2n menos 1. E faço, eu troco no somatório n ímpar por n de 1 infinito. Agora aqui, eu posso escrever dar 4n quadrado aqui embaixo, e esse 1/4 eu tiro do somatório. E aqui eu mantenho. Então, esse daqui agora, esse somatório que está aqui, ele é igual ao que está aqui. Então eu passo tudo para o lado de lá. Então 1 menos 1/4 vai dar 3/4. Então 3/4 dessa soma é a soma dos ímpares. Portanto a soma é 4/3. Né? Passando 3/4 para o lado de lá vai dar 4/3. E a soma dos ímpares eu já calculei antes, é π quadrado sobre 8. Portanto, essa soma é π quadrado sobre 6. Se vocês calcularem π quadrado sobre 6, vocês vão ver que dá 1,64 e mais alguma coisa. Eu acho que a partir da terceira casa já não dá mais isso daqui. Não lembro qual é o valor exato agora. Ok? O problema de se calcular essa soma, a soma de 1 sobre n quadrado, ele teve um papel histórico, foi digamos assim, um capítulo na história, né, da matemática. Foi um problema que, digamos, inclusive alguém chamou, eu não lembro quem, esse problema foi conhecido por muito tempo como o desespero dos analistas, né, que eles tentavam a todo custo. Naquela época era muito mais importante, quando a questão era lidar com alguma série numérica, uma série infinita, era muito mais interessante na época determinar a soma exata daquela soma, né, daquela série, e não saber se ela convergia ou se ela não convergia. Essa era aparentemente uma questão menor. Com o passar do tempo, o foco foi mudando, né? Então, determinar o valor exato dessa série já se sabia já há muito tempo,
que ela convergia, que ela era menor ou igual que 2. Isso é relativamente fácil de mostrar usando um artifíciozinho de série telescópica, né? Isso. Mas o valor exato era algo muito mais difícil, né? Esse problema, até onde constam os registros que se tem, foi colocado primeiro por esse Pietro Mengoli, acho que era um professor de matemática italiano, nesse livro Nove Quadrature Arithmetiche, de 1650. Depois, em 1665, John Wallis, um matemático inglês famoso na época, escreveu um livro importante chamado Análises. Como é que é o livro do Wallis mesmo? Aritmética Infinitorum, né? Ele calculou com 3 casas decimais. Não sei como é que ele fez isso, ele simplesmente ficou somando termos, né? Algum tempo depois, Oldenburg, que na época era secretário da Sociedade Real de Londres, colocou o problema para Leibniz. Foi nessa época que o Leibniz começa a se interessar pela matemática, tá? Acho que alguns anos antes, talvez 1671 ou 2, né? O Leibniz, que vinha de uma família aristocrática, ele era uma espécie de correspondente no exterior, e era uma pessoa culta, né, bastante culta em filosofia, línguas, e em um dado momento ele se interessou pelo estado da arte da matemática, e foi na França onde ele começa a estudar com Christian Huygens, um matemático holandês famoso na época. E Leibniz vai à Inglaterra e faz visitas na Inglaterra, no Trinity College, por exemplo, onde está o Newton. E essas visitas serão futuramente uma das fontes da controvérsia, né, do cálculo, onde vão acusar o Leibniz de plagiar, né, o material do Newton. Hoje o entendimento histórico é que ambos desenvolveram de maneira independente o cálculo, mas isso foi um capítulo, essa questão da controvérsia, da prioridade do cálculo, foi algo que durou muitos e muitos anos, né? E, bom, Leibniz não conseguiu fazer essa conta, e essa época aqui era a época em que Newton estava ativo, né? Mas aparentemente Newton não se interessou pelo problema. Pelo menos não há registros que ele tenha tido assim, qualquer participação nesse tipo de problema, em parte porque eu acho que ele estava interessado em outras coisas, né? Em 1689, Bernoulli, um dos irmãos, o mais velho dos irmãos Bernoulli, que eram discípulos de Leibniz e defensores de Leibniz, principalmente na controvérsia da questão da probabilidade do cálculo, ele vai reavivar esse problema de calcular a soma dos inversos dos quadrados nesse livro, Tractatus de Cerebros Infinitis. E a partir desse problema, a partir desse problema aparecer no livro dele, o problema passa a ser conhecido como o problema da Basileia. Basileia é uma cidade na tríplice fronteira, eu até coloquei o mapa aqui, fica aqui, na fronteira entre França, Alemanha e Suíça. Vamos ver se ela vai aparecer aqui, ela vai aparecer, Basileia. Que é onde vai nascer, alguns anos depois, em 1707, o Euler. E é o Euler que vai resolver pela primeira vez o problema da Basileia. Em 1631, então vejam, são 40 anos que se passam
desde a publicação do problema por Jacob Bernoulli, em 1689, no livro dele, e quase 100 anos depois, vamos botar aqui 80 anos depois de Pietro Mengoli colocar o problema no livro dele de 1650, então nós já são 80 anos, né, transcorridos, e aí vocês começam a entender por que isso era chamado de o desespero dos analistas. O Euler faz um passo importante em representar essa série de outra forma. Ele consegue essa nova representação. De uma certa maneira, ele retira, podemos dizer assim, ele retira um certo lixo aqui da série e deixa apenas algo que converge mais rápido. Essa série já converge muito rápido, por exemplo. Se você colocar apenas 14 termos, você já obtém o valor correto com 6 casas decimais. E como é que o Euler chega nessa representação? Ele começa com essa integral aqui. E ele vai trabalhar essa integral de duas maneiras diferentes. Por um lado, ele vai fazer a expansão em série do logaritmo. Ele vai pegar esse logaritmo aqui e vai escrever a série desse logaritmo. Então você vai ter uma série aqui dentro da integral, então faz uma integração termo a termo e chega numa certa expressão. Chega nisso daqui. Por outro lado, ele vai trocar a variável, o menos t vai chamar de z, então você vai ter um z aqui em cima e um menos z aqui embaixo. E esse menos z embaixo ele vai expandir como uma série geométrica. É isso que ele vai fazer? Isso. Fazer uma série geométrica, vai integrar termo a termo novamente e depois vai fazer uma integração por partes. E aí ele chega nessa expressão. Quando ele iguala as duas coisas, isso daqui passa para o outro lado, que vai dar duas vezes essa série, né? E também vai ter o L quadrado de 2, que é justamente esse L de 2 que aparece aqui. Tá? Essa estratégia de calcular uma expressão de duas maneiras e comparar o resultado, e deduzindo daí uma identidade ou algum outro, na maioria das vezes uma identidade, isso é uma característica que a gente vai observar em vários trabalhos de Euler. Ele era mestre em fazer esse tipo de coisa. De onde ele tirava as expressões, isso é um mistério, né? Isso faz parte são os segredos do ofício, né? Ou seja, de onde ele tirou essa integral e como é que ele sabia que isso poderia levar a algo, né, interessante, né? Como que ele sabia que isso daqui faria aparecer, porque você tem que fazer aparecer justamente o que você quer, né? Então como é que ele sabia, se eu pegar essa expressão aqui vai aparecer tal coisa? Talvez ele não soubesse a priori, né? Talvez é uma questão de tentativa e erro. Em todo caso, isso são segredos do ofício, né? Não tem como você saber exatamente todas as nuances, né? Todos os melindres, né, da coisa. Muitas vezes é algo que só a experiência vai te dizer. Talvez ele já tenha trabalhado com uma integral dessa anteriormente e viu que aparecia essa soma, né? Então ele vai, vou tentar ir por esse lado aqui, né? Então, a maioria das vezes é tentativa e erro, ou você faz uma conta onde aparece tal coisa e aquilo não te leva a lugar nenhum, mas, tá na tua cabeça que você já fez uma conta daquela e o que aparece quando você faz essas contas. Então, eu diria, com base na minha experiência, que era isso que acontecia, né? O Euler saía calculando várias coisas e algumas levavam a desdobramentos interessantes que muitas vezes ele podia parar ali, né, deixar registrado, tem essa conta que eu fiz, está aqui, não sei se eu vou usar isso agora, mas está aqui quietinho. Então,
E aí quando tempos depois ele está trabalhando em outra coisa e aparece alguma expressão similar a algo com o que já trabalhou, então ele vai lá, pega na gaveta, eu tenho algo sobre isso aqui na gaveta. Então é assim que o matemático muitas vezes trabalha, né? Ele faz as coisas por etapas, às vezes aquilo não leva a lugar nenhum, mas aí tempos depois ele retoma uma certa conta e aí lembra, puxa na memória, eu já fiz uma coisa parecida, né? Onde essas expressões apareceram. Então ele vai lá e desenterra aquilo, né? Desengaveta e... eu diria que foi isso que ocorreu aqui nesse caso com o Euler. Bom, para quem não sabe, Leonhard Euler foi um dos matemáticos mais produtivos da história. Ele nasce em 1707 e falece em 1783. Publicou mais de 800 trabalhos. Ele é incomparável. Além de artigos de pesquisa, também escreveu muitos livros sobre vários assuntos. Quem tiver interesse em ter uma ideia da obra do Euler e da vida do Euler, um texto, existem outros, mas um livro que vocês podem olhar é esse do William Durham, Euler, Master of Us All, Mestre de Todos Nós, publicado pela Associação Americana de Matemática. Bom, 3 anos depois, o Euler finalmente, em 1774, ele consegue calcular o valor exato da soma. E ele não fez isso usando série de Fourier, uma vez que Fourier está ali em 1810, né? Vai levar ainda 70 anos para o Fourier aparecer em cena. E na verdade o Euler fez isso de outra maneira. Ele fez isso... Um dos pontos de partida é essa identidade, que ele vai obter também por outros argumentos. E aqui quando se escreve, partindo do ponto de que essa identidade é verdadeira, chamada a fórmula do produto do seno, você então escreve a série do seno, que é a série x, menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 3 fatorial, e por aí vai. Quando você divide por x, vai aparecer então x quadrado, vai ficar 1 menos x quadrado sobre 3 fatorial, mais x à quarta sobre 5 fatorial, e etc. Então, quando se compara os coeficientes de x quadrado dos dois lados, então essa série aqui aparece. Tá? Agora, interessante é que quando a gente coloca x igual a π sobre 2, nessa fórmula que é obtida pelo Euler, e simplifica as coisas, o que aparece é justamente essa fórmula aqui, que é chamada de produto de Wallace. O mesmo Wallace que tentou calcular aqui, né, que calculou com 3 casas decimais o valor da série do inverso aos quadrados. Então isso indica que essa fórmula, apesar de muito controversa na época, dada a maneira como Euler a deduziu, né, ele deduziu basicamente estendendo um fato que é válido para polinômios. Ele disse, olha, esse fato aqui é válido para polinômios, então ele é válido também para polinômios infinitos, para séries de potências. Então, fazendo esse salto, que não era algo assim muito bem justificado, né, na época, ele deduz essa fórmula. E é isso que está também na base de muitas críticas que essa demonstração vai sofrer depois. Né? Muitos de seus contemporâneos não concordavam com a demonstração, diziam que ela carecia de rigor, mas isso não foi problema para o Euler, porque ele depois deu mais 4 ou 5 demonstrações ao longo da vida. Bom, essa fórmula do Euler não
não serve apenas para você deduzir o valor da soma dos inversos quadrados, também não serve apenas para você colocar x igual a π sobre 2 e deduzir o produto de Wallace. O Euler explorou isso de várias outras formas. Por exemplo, ele saiu comparando as potências pares. Porque como aqui só ocorrem potências ímpares, quando você divide por x, vai aparecer potências pares. X quadrado, x à quarta, x à sexta, x à oitava. Então ele sai comparando essas potências. Então eu deduz, por exemplo, ao comparar as potências, as quartas potências, ele deduz essa série aqui, ó, a soma do inverso às quartas potências de números inteiros. E vai chegar no valor π a quarta sobre 90. Depois as potências de x à sexta. As potências x à sexta. Ele vai deduzir a soma dos inversos das sextas potências, como π a sexta sobre 945. E vai continuar fazendo isso até a potência 26. Quando vai deduzir que essa soma é, bom, esse número está aqui. Então é interessante a gente notar que sempre aparece o π elevado à potência, né? A mesma potência. Né? E a pergunta óbvia que a essa altura é, tá, e os ímpares? Né? E a soma das potências dos cubos dos números naturais? Bom, Euler não calculou isso, ele reconheceu que era um problema, difícil, né? E nem ele, nem ninguém depois dele jamais conseguiu calcular o valor dessa série. O progresso nessa direção foi feito por matemático francês Roger Aperry, que mostrou que a soma é um número irracional. Tá? Roger Aperry não calculou o valor exato, e ninguém até hoje calculou. O que o Aperry mostrou, que foi um grande avanço, considerado um grande avanço na época, é que essa soma é um número irracional. O Lagrange já havia mostrado, matemático francês, já havia mostrado em 1794 que o π quadrado e consequentemente a soma do inverso dos quadrados de números naturais era um número irracional. E, bom, o trabalho de Aperry, ele promove um impulso na teoria analítica de números, especialmente a área de pesquisa na teoria analítica conectada com os valores da função zeta. A função zeta, por zeta de 3, é justamente essa soma aqui, né? Se você coloca um x aqui, zeta de x, então é 1 sobre kx. Então essa é a função zeta de Riemann. Então, muitos trabalhos vão surgir aí no embalo do trabalho do Aperry. E, bom, mas essa é uma outra história. O que eu posso dizer aqui é que Aperry foi um matemático competente, deu contribuições importantes em álgebra, mas tornou-se famoso somente aos 62 anos, quando em 1978 ele apresentou essa palestra sobre a irracionalidade de zeta de 3, numa conferência em Marseille do Mini. Na época, esses problemas famosos, em geral, muitas vezes alguém anuncia, né, que tem uma solução. Em geral, a primeira reação da comunidade é a incredulidade. Isso não é de todo sem fundamento, porque realmente ocorre muitas vezes de matemáticos anunciarem uma solução e essa solução se mostrar falha. Um problema que é o campeão onde essas coisas acontecem, provavelmente é a hipótese de Riemann. Que quem quiser, que tem conexão com, que claro, tem ligação com a função zeta de Riemann. Esse matemático Alfred van der Porten, que foi uma testemunha, estava lá presente nessa palestra, escreveu um artigo interessante aqui nessa revista da Matemática Intelligencer, chamada Uma Demonstração que Euler
perdeu, né? Ou seja, porque a demonstração do Aperry é uma demonstração, digamos, elementar, né? Não usa ferramentas avançadas de teoria analítica de números ou de teoria algébrica de números, como é o caso, por exemplo, do último teorema de Fermat, demonstrado por Andrew Wiles em 1995, que é algo assim de uma sofisticação, é algo totalmente inacessível, a não ser para especialistas na área. A demonstração do Aperry não, ela já é uma demonstração mais elementar, engenhosa, claro, engenhosa, mas pode-se dizer que ela é elementar. E como muitas vezes acontece também com uma certa frequência, assim que o Aperry apresentou a demonstração dele, outras demonstrações surgiram, né? Exemplos desse Bakers e do matemático Zudilin, acho que ele é russo, esse Zudilin. E esse Zudilin, por exemplo, tem vários outros trabalhos sobre os valores da função zeta, racionalidade dos valores da função zeta. Tem resultados do tipo, dentre os primeiros 21 valores, tantos são irracionais, tem coisas desse tipo. Aqui uma foto do Roger Aperry, que faleceu em 1994, e aqui uma foto da lápide do seu túmulo, onde a gente encontra a inscrição. Aqui justamente a soma do inverso dos cubos é diferente de P sobre Q, ou seja, é diferente de uma fração. Ou seja, o zeta3 não é um número racional. É isso que está dizendo aqui. E, por fim, não poderia deixar de mencionar um livro recente do Paul Naim, que é um escritor assim, um grande escritor de livros de divulgação matemática, e nesse novo livro aqui, Em Busca do Zeta de 3, eu acho que ele justamente vai contar essa história toda, né? Essa história que começa lá com Euler e vem até os dias de hoje, né? Esse livro que saiu recentemente, tem apenas alguns meses, então fica aí essa recomendação de leitura, tá bom? A gente fica por aqui. Temos o texto, né, da aula 2 que eu recomendo que vocês leiam, muito embora não haja, creio que não haja outras grandes novidades em relação ao que foi passado aqui, e também tem a lista de exercícios que vocês devem fazer, porque é fundamental fazer a lista de exercícios, né? Na matemática não se aprende apenas olhando. Tá certo? Ficamos por aqui e até a próxima.